Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui na nossa casa. A todos os que nos assistem pelas redes sociais também, sintam-se abraçados pelo Centro Espírita Emmanuel. Lembrando a todos que nós temos uma biblioteca muito boa, que dispõe de livros muito interessantes, que nos auxiliam na nossa caminhada. Então, quem tiver vontade de fazer uma leitura edificante, pode escolher o livro e se dirigir à secretaria, tá? Para anotar. Lembrando também da evangelização infantil, que ocorre todas as quintas-feiras, no horário da palestra, né? Para crianças de 4 a 12 anos, estão todos convidados. Também oferecemos o trabalho de atendimento fraterno, a casa oferece, que é realizado nas quintas-feiras, após a palestra, né? Lembrando que o atendimento fraterno é uma conversa particular sobre a ótica da doutrina espírita. Para todos aqueles que estiverem passando por alguma dificuldade frente aos desafios que a nossa vida nos apresenta todos os dias, né? E quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, quiser esclarecer alguma problemática sob a luz da doutrina espírita, é só agendar na tesouraria, na secretaria também, que com certeza nós faremos esse atendimento. E hoje, como é a última quinta-feira do mês, após a palestra e o passe, nós teremos o bate-papo espírita, né? A gente tem todas as quintas o estudo do Livro dos Espíritos e na última quinta-feira o bate-papo espírita, que é bem legal, estão todos convidados. Se quiserem fazer questionamentos, debater sobre a palestra, tirar dúvidas, é muito legal, tá? Lembrando que a gente continua recebendo doação de material para higiene pessoal e limpeza, que é destinado ao Lar Coração de Maria, ao Lar de Idosos, que o Centro Espírita auxilia no momento. A palestra de hoje está a cargo da nossa irmã Márcia, sexto capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador. E na próxima quinta-feira vai estar a cargo do nosso irmão Valmor, com o tema Crescer Dói. Nós vamos agora então fazer a oração de abertura. Vamos nos colocar numa posição confortável, fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos de luz que também cuidam da nossa casa. Vamos rogar para que tenhamos na noite de hoje um aprendizado, para que consigamos esclarecer mais sobre a verdadeira vida, para que possamos ter o entendimento nas palavras da nossa irmã Márcia, da mensagem do nosso Mestre Jesus, daquilo que Jesus espera para nós, daquilo que precisamos. Depois sairmos daqui na certeza de termos aprendido muito mais, para termos uma vida mais equilibrada, mais feliz e crescermos como espíritos imortais que somos. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, ficou a meu cargo hoje que uma vez por mês nós temos o propósito de fazer um capítulo do Evangelho aqui na palestra. E a mim coube, então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Existem dores que o corpo suporta, mas também existem dores que cansam, na verdade, a nossa alma. E talvez uma das grandes questões da humanidade seja exatamente como continuar quando a alma está cansada. Jesus conhecia esse cansaço humano e por isso ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que alívio é esse que ele fala? No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, nós encontramos a frase de Jesus:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. A maioria das pessoas, a maioria de nós que aqui estamos, não está cansada apenas fisicamente. Nós estamos emocionalmente exaustos. Espiritualmente, existencialmente, em alguns momentos, nos sentimos exaustos. E os sinais de que o cansaço não é físico, eles são visíveis. Basta que a gente olhe com cuidado e atenção para o nosso cotidiano, com sensibilidade para a nossa vida no dia a dia. Cada um de nós, dentro das nossas vivências, dentro das nossas realidades, vamos percebendo de maneiras diferentes, mas é possível ter a nítida sensação de um vazio, uma falta de propósito muitas vezes. Às vezes a gente pensa, eu nem sei por que eu faço o que eu faço. É um desânimo, né? Uma falta de energia, até mesmo falta de energia às vezes para comemorar aquilo que deu certo, as conquistas, quando a emoção esperada era justamente a alegria. O excesso de cobrança de si mesmo e dos outros que nós vivemos, uma exigência de perfeição constante, sentimentos de culpa por tudo, né? Culpa por não ter tempo, culpa por ter tempo demais, culpa por fazer, culpa por não fazer, medo exagerado do futuro. São inúmeros os sinais que ficam ali insistentemente nos dizendo que estamos precisando olhar para dentro de nós mesmos. Sinais que devem ter a sua importância levada muito a sério. Porque a alma cansa quando ela vive longe de si mesma. Quando nós cobramos perfeição o tempo inteiro, nós estamos, de uma certa forma, alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Quando nós tememos o futuro de uma maneira exacerbada, nós estamos querendo o controle de tudo. E nisso acaba que nós vivemos apenas a matéria. Nós esquecemos a nossa natureza espiritual. E isso, pouco a pouco, vai nos distanciando da nossa essência. E vai nos jogando nesse cansaço que não tem fim. É comum que a gente deseje paz sem fazer nenhuma mudança, né, interna. Pedimos alívio ao que nos pesa sem querermos encarar a necessidade do aprendizado. Nós queremos ser curados, mas evitamos a todo custo enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar aquilo que nos causa dor. Porque nós nem sempre estamos conscientes realmente da necessidade da transformação interna. E afinal de contas, não é por isso que nós estamos aqui na Terra, para nos transformarmos e crescermos? Só que nem sempre a gente lembra disso no nosso dia a dia. Mas o Cristo, ele consola iluminando. Ele não nos ilude, ele nos ilumina. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é uma frase do Evangelho que atravessa os séculos. Aliás, esse é um dos capítulos, eu acho que é o menorzinho do Evangelho. Ele é bem curtinho, mas ele é tão importante, eu senti ele como um coração assim, do Evangelho. Essa frase é muito atual, porque ela fala desse cansaço emocional que a gente vive e que a gente luta em silêncio muitas vezes para combatê-lo. Ela fala de quem possui dores por perdas muito dolorosas. Ela fala com quem sorri por fora, mas por dentro está destruído, né? E eu imagino que muitos sentem isso nos dias de hoje. Jesus, ele não chama os perfeitos para segui-lo, ou os fortes, né? Ou aqueles que já se consideram com tudo resolvido dentro de si mesmo. Ele chama justamente os aflitos, aqueles que de alguma maneira estão sofrendo. E todos nós carregamos os nossos pesos, né? Não há quem nunca tenha vivenciado a ansiedade, a culpa. Nós nos culpamos por tantas coisas o tempo inteiro, né? São medos, inúmeros medos, frustrações, solidão e por aí vai.
Atualmente nós lidamos com a obrigatoriedade de parecer bem o tempo todo, mas estamos cansados e nem nos damos conta de que é muito mais esse cansaço de alma do que de corpo. A pessoa dorme, né? Vou dormir mais cedo, vou acordar mais tarde, mas continua cansada. A pessoa tira férias, mas continua se sentindo pesada e fraca. O sorriso é vazio. São fadigas que não são do corpo. Nós descansamos e continuamos nos sentindo fracos. As pessoas vivem conectadas, mas conectadas com o mundo, mas emocionalmente sentindo-se sozinhas. São contradições imensas que nós estamos vivendo, uma realidade bem delicada. Quando Jesus fala, meu jugo é suave, ele não está dizendo que a vida vai ser fácil, ou que nós vamos deixar de sofrer, ou ainda que nós não teremos as nossas cruzes para carregar. Até porque ele não diz que não terão mais pesos. Ele diz, aprendam comigo, venham e caminhem comigo. E até hoje ele nos faz esse convite, diariamente, é um convite muito generoso de Jesus, para que a gente siga os seus ensinamentos, para que a gente abrace o fardo suave e o jugo leve. Nós muitas vezes temos o entendimento de que isso significa exatamente a possibilidade de termos menos dificuldades, né, no enfrentamento da vida. Mas seguir Jesus significa exatamente compreender por que é que nós nascemos, por que é que nós estamos aqui na Terra nesse exato momento e como devemos nos portar diante dos embates do cotidiano. O grande convite do homem de Nazaré é para que sejamos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons profissionais, bons vizinhos, bons amigos. Ele nos pede engajamento na luta contra o homem velho, aquele que nós carregamos com as chagas do orgulho, do egoísmo, da inveja, da vaidade, do ciúme, da indiferença ao sofrimento alheio. E dessa maneira nós podemos entender, então, que o peso da vida, né, que não é o peso da vida que sai quando nós fazemos essa escolha. O que muda é a maneira com que nós carregamos os nossos pesos, as nossas dores. Historicamente, o jugo que Jesus fala era uma peça colocada sobre os bois para direcionar o trabalho. Espiritualmente, nós podemos pensar que o jugo representa direção, disciplina, compromisso, responsabilidade moral. Ou seja, seguir Jesus exige sim que se façam esforços, que se travem batalhas. Porém, pode ser leve, mas precisa ter propósito. Porque o orgulho ele pesa mais do que a humildade. O ódio, muito mais do que o perdão. A revolta pesa mais do que a aceitação. O egoísmo pesa mais do que o amor. Então o jugo ele representa a nossa responsabilidade. Porque a vida continua tendo desafios. Não existe essa possibilidade de não termos desafios na vida aqui na Terra. Só que o peso muda quando nós entendemos a finalidade dessa experiência. E aí nós paramos de lutar contra tudo, né? Nós aceitamos os processos e passamos a desenvolver esses sentimentos. A humildade, nós passamos a entender que precisamos confiar na justiça divina, sem culpa, sem revolta. Porque a revolta torna o fardo absurdamente pesado, quase impossível de carregar. E quando nós entendemos isso tudo e aceitamos, ele se torna suportável. O Cristo ele não vem oferecer fuga de realidade, nada disso. Ele oferece sentido ao que nós vivemos. O Evangelho ele não vem para eliminar as nossas dores, né? Não é esse o consolo prometido. Ele vem sim para impedir que a dor nos destrua. Porque ele mostra que a maior parte do sofrimento humano é agravado exatamente pela resistência interior que nós temos. E seguir o Cristo exige responsabilidade moral. O Espiritismo me encanta, porque na doutrina Jesus não é apenas um símbolo religioso. Ele é modelo, ele é guia, ele é a vida acontecendo.
E o Espiritismo ele surge como um cumprimento da promessa desse Consolador. Lá no Evangelho de João, Jesus fala que enviaria outro Consolador. E a doutrina espírita acredita e prega que esse Consolador viria não para nos tirar da dor, mas para esclarecer, para relembrar o que nos foi ensinado. O nosso compromisso com a evolução. Ele viria para explicar aquilo tudo que a humanidade ainda não conseguia entender lá na época de Jesus. E também ele viria para reconciliar a fé e a razão. O Espiritismo ele consola porque ele explica. O Espiritismo é religião, é filosofia, é ciência. Ele realmente concilia fé e razão. E aí quando a gente entende que a vida continua, que somos eternos, espíritos eternos, que nada acontece fora das leis divinas e que as provas que nós vivemos aqui na Terra, elas acontecem para que nós possamos crescer, a dor muda de lugar dentro de nós. Porque sem essa compreensão de imortalidade, de continuidade, a dor ela parece muito injusta. As perdas parecem tão definitivas, o sofrimento é visto simplesmente como um castigo. E aí a vida parece não ter lógica nenhuma. Então a visão espírita, ela vem justamente, ela nos permite entender essa continuidade, entender que esses processos são necessários e também a perceber que ninguém está abandonado à própria sorte. E aí o sofrimento, então, deixa de ser punição eterna e passa a ser uma experiência educativa, vamos assim dizer. Só que isso tudo não elimina a dor. Dizer que eu sigo Jesus e que eu acredito nos seus ensinamentos não elimina as dores da minha vida, mas impede o desespero absoluto. Eu tenho uma mão para segurar. Porque o Cristo, ele nos promete presença durante toda a nossa caminhada, jamais a ausência da dor. Ele nos oferece companhia e guia. Então, quando Jesus diz, eu vos enviarei um Consolador, segundo o Espiritismo, esse Consolador é exatamente a doutrina espírita com os seus ensinamentos, com as suas explicações, com os seus esclarecimentos. E é importante salientar que o Espiritismo, de forma alguma, ele vem substituir Jesus. Ele vem para nos recordar dos ensinamentos de Jesus e nos ajudar a compreendê-los. E tem muitas questões que o Espiritismo nos ajuda a entender e nos responde, né? Como, por exemplo, por que sofremos? Por que existem desigualdades? O que acontece após a morte do corpo? Existem laços que permanecem? E a justiça divina, ela de fato existe? São perguntas que permeiam as cabeças e a humanidade por séculos. E o Espiritismo tem essas respostas. Nós precisamos buscá-las e tentar entendê-las. E aí a dor sem entendimento, ela realmente gera revolta. Mas quando ela é compreendida, ela pode gerar transformação. Só que nós, seres humanos, nós queremos que Deus nos tire a dor e da dor imediatamente. Nós não queremos o processo. Só que Deus nos conhece intimamente. E Ele primeiro fortalece a nossa alma. Ele não passa a mão na nossa cabeça. O Espiritismo coloca isso, né? Que Jesus consolava, mas Ele também alimentava, Ele curava, Ele acolhia, Ele levantava. Até porque o verdadeiro consolo não é simplesmente esquecer a dor. É descobrir que ela não é maior do que a nossa capacidade de continuar. Nós temos que lidar com orgulho, com revolta, com culpa, com ressentimento, porque isso é o que normalmente mais pesa lá no nosso íntimo. E aqui nós chegamos a um ponto também bem importante. A reencarnação também é um consolo.
É um consolo porque ela é misericórdia divina. E misericórdia divina permite recomeços. Então, pela reencarnação, é quando nós temos a oportunidade da reparação. Ou seja, nos é permitido caminhar, escolher, errar, mas essa misericórdia, ela nos oportuniza, ela nos permite amadurecer e refazer. Nos proporciona reencontros e nos dá a certeza da continuidade da evolução. Isso é belíssimo. E conhecer um Deus que nos concede novas oportunidades é ou não é profundamente consolador? Justifica muito bem o título, né, do Cristo Consolador. Então, a dor, ela não é simplesmente distribuída ao acaso. E é preciso atenção para não transformar esse conhecimento de que a dor não é distribuída ao acaso em julgamento. Né? Porque nem toda dor é resgate e nem toda dificuldade é punição. Porém, toda experiência pode produzir crescimento. E aí é que é o pulo do gato, crescer com as dores. E a pergunta central, ela não pode ser, ela não deve ser aquela, por que isso acontece comigo? Na verdade, nós precisamos aprender a perguntar como é que eu posso atravessar, passar por isso sem perder a minha humanidade. Porque o mundo que nós estamos vivendo, ele nos oferece muitas formas de distração. E o Cristo vem nos mostrar e nos oferecer a transformação. O mundo é repleto de anestesias, na verdade, de aparências, de consumismo, de imediatismo, de fugas. E não temos dúvida de que isso alivia, né? Isso nos dá um alívio momentâneo. Mas nada disso sustenta a alma por muito tempo. É só uma anestesia. Quando ela passa, a dor volta. É igual a depressão. Você pode tomar medicamentos excelentes, você pode ficar muito bem medicado. Mas se você não for tratar a raiz da tua dor, quando você parar o medicamento, ela volta. Então, mais uma vez, o verdadeiro repouso da alma não é a ausência de problemas, longe disso. É sim ter a consciência tranquila, a paz de ter coerência interior, de ser lá dentro que eu sou no mundo. É a paz de quem confia em Deus e aceita de maneira madura os momentos difíceis. Porque o verdadeiro repouso da alma não está na capacidade de saber que é difícil mesmo. A vida não é fácil, né? Mas ter a certeza de que é possível continuar, embora ferido. Quantas pessoas que têm poucos recursos, mas que vivem plenas, em paz, e tantas outras cheias de tudo que a matéria pode oferecer, mas que vivem verdadeiros tormentos. O problema da alma não é externo, ele é lá dentro, é na essência. E o Cristo não prometeu facilidade nenhuma. Jesus chorou, Jesus foi traído, incompreendido, ele sofreu, ele foi perseguido. Então o Evangelho, ele não é a promessa da vida perfeita. É sim um convite para atravessar a vida de uma forma leve, de outra maneira. Porque sofrer pode endurecer ou despertar. A escolha é nossa, porque a dor sozinha não melhora automaticamente ninguém. Ela pode tornar a pessoa amarga, né? Raivosa e por aí vai. Porque algumas pessoas adoecem moralmente, tornando-se amargas e fechando-se para a vida. Não permitem que a luz entre, né? Não permitem que nada melhore. Já outras amadurecem com a dor, aprendem com as adversidades. A diferença, muitas das vezes, e na grande maioria delas, está em como se interpreta a experiência. Qual é o apoio espiritual que elas buscam e qual é a disposição íntima e a abertura para aprender. Porque é preciso disposição íntima, é preciso abertura, é preciso querer aprender. Como disse antes, a dor por si só não ilumina ninguém.
E nem o sofrimento vai transformar automaticamente, né? O trabalho é de cada um. Não é externo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que realmente nos transforma é aquilo que nós fazemos com as experiências que nós vivemos. O Evangelho nos convida à consciência de que existem dores que ferem o corpo e outras com a finalidade apenas de despertar a alma. E quando nós conseguimos compreender isso, algo começa a mudar de lugar lá dentro de nós. Nós podemos passar por provas, mas o coração já não carrega mais o mesmo peso. Porque o Cristo não promete a ausência das tempestades, ele promete direção durante a travessia da tempestade. E eu acho que o consolo está exatamente nisso, em saber que nós não estamos abandonados nas experiências difíceis da vida. Como eu disse antes, nós sabemos que temos uma mão para segurar. E o Espiritismo também nos recorda que nenhuma dor é eterna, nenhuma lágrima é ignorada por Deus, nenhum sofrimento é inútil quando ele se transforma em aprendizado, em humildade e em crescimento interior. Quando Jesus nos diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele não faz apenas um convite religioso, ele oferece acolhimento para almas cansadas. Nos ensina que o verdadeiro repouso não acontece na fuga dos problemas, mas sim na confiança em Deus, nos seus ensinamentos, e dessa consciência tranquila, da certeza que a vida continua, além das dores de agora. Eu acredito que esse é o maior consolo que o Evangelho possa nos oferecer. Descobrir que podemos sair de experiências difíceis, não necessariamente sem cicatrizes, porque as experiências difíceis deixam cicatrizes, né? Mas nós podemos sair mais humanos, mais fortes, mais conscientes, mais humildes e principalmente mais próximos de Deus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta, um prêmio para quem acerta, é Jesus. Né? E isso reforça que o Cristo não é apenas objeto de adoração. Ele é referência prática para o nosso comportamento no nosso dia a dia. Ele não promete atalhos, ele promete direção. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. O Cristo continua oferecendo repouso, não na fuga, mas sim o repouso de quem finalmente encontra sentido para continuar. E para finalizar, eu vou trazer uma mensagem retirada do site Momento Espírita, de 7 de dezembro de 2019, para a gente refletir. O título é Jesus, Doce Senhor. E diz assim: Lembro-me de um dia distante. Cheguei em casa e encontrei muita gente ao redor da minha mãe que chorava. Estranhando aquele movimento, perguntei ao meu irmão o que estava acontecendo. Soube então que meu pai havia passado mal e se encontrava no hospital. Chocado com a notícia, corri para o meu quarto, sentei-me na cama entristecido, sentindo-me impotente para fazer qualquer coisa. Antecipando os dias, já me vi sozinho, sem o calor da presença do meu pai, sem o seu carinho. Pareceu-me mergulhar num grande vazio. Meus olhos pousaram no livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, presente de meu pai. Que lição eu poderia absorver dali naquele momento? Que consolo me poderia trazer ao coração? Abri-o e comecei a ler a respeito de Jesus. O convite para segui-lo, o fardo suave, o jugo leve. Fui absorvendo as palavras e tentando compreender o seu sentido profundo e consolador. Em minha mente e em meu coração formaram-se imagens de Jesus, que vem ensinar aos homens a respeito do Deus Pai, que ama todas as suas criaturas. Jesus que nos disse que todos os sofrimentos, misérias, decepções, perdas de seres amados encontram consolação quando temos fé no futuro. Então, visualizei um futuro além da terra
e percebi que continuamos todos na vida em busca do progresso. O que mais me acariciou a alma naqueles momentos foi quando eu li que Jesus nos convidava para caminharmos juntos e que Ele nos aliviaria. Esclarecia sobre o seu jugo e oferecia seus ensinamentos de brandura e de humildade. Chorei silenciosamente com o coração confiante agora. Tive vontade de orar, de fazer essa prece que brota da intimidade com todo o fervor. Doce Senhor, és o companheiro de nossas almas, o bálsamo vivo que acalma o coração sofredor. És a esperança dos que vivem, dos que buscam, dos que sofrem, dos que choram e padecem. Jesus, és luz divina todo dia. És paz maior que se irradia pelo mundo atormentado. És a certeza do incerto, a virtude e a verdade, a alegria e a bondade. Por isso te peço, amigo querido, abençoa este mundo sofrido, tornando-o mais belo e mais iluminado. Que a tua paz envolva o sofredor, acolhendo-o com ternura, inundando-o de amor. Dá-me forças, meu pastor, para poder, com confiança, ser a fortaleza de que necessita minha mãe nesse momento. Que no abraço que vou agora lhe dar, teu amor se faça presente, entregando a ela a força de que necessita para esse momento. Agradecido e confiante, fui para junto dela, segurei as suas mãos entre as minhas, olhei profundamente em seus olhos. Quase não nos enxergávamos, pois tanto ela quanto eu tínhamos os olhos marejados de lágrimas. Abracei-a com o pensamento no mestre de nossas almas, apertei-a carinhosamente em meus braços e deixei que nossos corações se fundissem. Ela se deixou ficar. Quando devagarinho nos separamos, ela me olhou e sorriu de forma tímida. E eu lhe disse: tenhamos confiança em Deus, minha mãe. Jesus nos sustentará agora e sempre. Estejamos com Ele, pois seu fardo é leve e seu jugo é suave. Basta que possamos compreendê-lo e aceitar. Pensemos nisso. Muito obrigada. Com certeza levaremos para nossos lares, né, as belas palavras da nossa irmã Márcia. Vamos orar então, mais uma vez, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por ter nos deixado tantos e tantos ensinamentos, agradecendo a nossa amada doutrina espírita por nos esclarecer sobre a esperança, por deixar muito claro para nós que sempre teremos uma mão para segurar nos nossos momentos mais difíceis, por termos a certeza que jamais estaremos sozinhos e sabermos também que podemos sim sermos muito felizes aqui nesse planeta ainda de provas e expiações. Podemos sim ter uma vida mais tranquila, mais calma, apesar das dificuldades, se assim nós permitirmos que nosso Mestre Jesus nos auxilie. Vamos nos dirigir agora ao passe, na certeza que podemos ser muito mais felizes. Que assim seja.